Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo, ainda amigo. Khaled, cheguei. E aí, Khaled? Eu tô aqui. Nossa, eu tô muito bravo. Você me deixou assim... Olha, eu tava num clima tá bom. bravo? Você tá bravo? Eu tô bravo, porque eu tava num clima bom, tem um convidado, tem um cara que eu gosto, tá aqui hoje, uma lenda. É tipo no hall do UFC lá, o hall da fama do UFC. Você sabe que ele é um dos caras dos primórdios da Sanders, né, velho? Cara, dos primórdios, eu tive a honra de ser treinado por ele e substituir ele na Sanders quando eu entrei. Né? É verdade. Que ano que foi isso aí? 2015, 16? 18. Não filma ele agora não, é surpresa. É surpresa. É surpresa. Quem é que tá aqui, ô Cara, Khaledinho? esse cara, ele já foi atleta, ele já foi consultor, ele é especialista em e-commerce e especialista em venda. Já foi comercial da Sanders. Já foi comercial da Sanders, foi o meu mentor, né, me ajudou muito ali no começo, eu tenho muita gratidão por esse cara. Hoje eu tô com o meu brother. Esse é brother, esse é do coração, esse mora na cobertura, um por andar, Rafão. É isso aí. Seja bem-vindo, meu Boa, pequeno Rafão. grande homem. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu lindo. Ih, esse cara é bom. Esse cara, hoje tem resenha. Hoje tem. Hoje tem história boa, hoje tem resenha, né? E pra quem não te conhece, Rafão, se apresenta, porque todo mundo falou, quem é o Rafão? Quem é o Rafão? Quem é o Rafão? Boa. Cara, aí você me pegou, porque eu não tava preparado pra me apresentar, não preparei Quem sou nada. eu? Quem sou eu? Fala quem é você, cara. Sou apenas um rapaz, né? Não, um rapaz de 2 metros. 1,97, papai. Ele falou hoje. 1,97, mas eu acho que tem 2, acho que ele roubou 2 aí. Eu Porque também o cara é acho. grande. Mas já tô diminuindo. A idade vai chegando. Você vai sabe que chegando. diminui mesmo, né? Diminui, Você sabe, as já articulações inverti vão... a curva. É. Boa. Bom, o Rafael, mais um Rafael, né? Mais um Rafael. Era quanto nas agências no começo? Eram 7, cara. 7 E Rafael. tinha mais uma Rafaela ainda, você É lembra? mais uma Rafaela. Então, dependendo de como falar só Rafa, eu não sabia do gênero, velho. É foda. Daí vem uma série de apelidos, sobrenomes, É. aumentativo, Codinomes. codinomes. Codinomes Beija-Flor. Pois é, era a agência dos Rafas. Rafa. Ainda é, né? Ainda tem JK, Rafas. 2 são garantidos, né? Dois 2 são Rafas são garantidos. garantidos. E você saiu da Sanders, né? Foi em 2019 isso, eu lembro. 18. 18, né? Foi 18. É isso aí. 2018. E saindo da Sanders, você estava na parte comercial e você mudou um pouquinho de área, né, Rafão? Mudei um pouco. Ainda correlacionado. Com mas vendas. Com vendas. Mas foi trabalhar com um cara que a gente admira muito também, um faixa Demais. preta. Aliás, Marucho, queremos você aqui, cara. Já dando um spoiler. Não, o Maru já falou que vem. Falou que vem? Que vem. Esse cara aqui Top. é a maior audiência que a gente vai ter aqui. Porque Com só que tem certeza. 3 pessoas que assistiu. Eu, minha mãe e a mãe do Rafa, que não tá mais entre nós. eu vou mandar pra galera da família também. É isso, já vai ajudar já. Pra dar uma ajudada. Ajuda nós, por favor. Boa. Quando você aceitou vir, ele falou, não é possível que ele vai perder tempo com isso. Mas ele tá aqui. Conta pra nós como é que foi essa jornada. Não, prazerzaço estar aqui com vocês. E aí, muitas histórias, muitas idas e vindas aí. A gente passou por várias em nossa várias, Sanders, hein, velho. Mas só coisa boa. Só coisa boa, só coisa boa. Nem só coisa boa, mas no final... No final virava coisa boa. Sempre tem um cliente mais problemático, digamos. Isso não muda. Não, né? isso vamos falar um pouquinho hoje, desses clientes, como contornar, como o comercial contorna isso aí. Isso hoje vai ser uma lição, né? Porque a gente sabe que cada vez mais os clientes eles estão mais exigentes, existem mais a visão dos gurus que eles podem tudo, né? E tudo acontece no e-commerce e como balizar essa expectativa, né? Do cliente versus o comercial. A gente vai falar sobre isso também. E-commerce é mágico. Contratei a agência, agora não preciso fazer mais nada. Não, e é bom que você passou por todas as vertentes, né? Você passou por agência, então você conseguia ver a visão que tinha dentro da Sanders, que o cliente tinha da agência. Você passou pela consultoria, que é um ponto antes da agência. Então você consegue saber na hora que você tá construindo a maturidade pro cliente e você tá no ponto final agora, que é a plataforma. Que o cara acha também que a plataforma vai fazer mágica pra ele também. Todas as pontas. Pegou todas as vertentes ali, né? Passei por logística. Logística. Passei por antifraude, Não, meio de tem pagamento. Vai ter que ter o Rafão 2 pra gente contar tudo. Não, dá pra resumir. Dá pra resumir? É uma história curtinha. Então já começa falando, né? Boa. De como foi essa transição, né? De vender serviço e para consultoria na venda de serviço, mas de um produto que também é tão específico, né? Porque quando você procura uma consultoria ali, quando você vai para um treinamento, ainda mais um treinamento do nicho do Marujo, né? Do Marujo que tá no nível de atendimento, um nível emocional muito grande. Conta para nós como é que foi. Maravilha. Bom, então falando um pouco aí da jornada, então
eu sou publicitário e aí comecei a ver o mercado digital bem antes de conseguir ir para o mercado digital. E até que eu comecei com a Sanders. Então Porque você fez um curso com o JK, né? De fiz marketing uma pós. Uma pós na EMB. Nós fizemos um MBA de marketing e gestão de vendas. Juntos. Foi. Isso em 2011. Eu sou Foi. um jovem senhor. E aí, desde então eu já vi o mercado digital com bons olhos, mas era do mercado farmacêutico, enfim, é um mercado muito mais tradicional. Mas propagandista, Rafão? Eu fui propagandista. Pouco tempo. Eu fui estagiário, aí eu fui propagandista, me puxaram para vendas, porque acabou que, por perfil, comunicação, acabou que sempre me puxavam para vendas. Eu fui propagandista durante um período, acho que uns 2 anos, uns 3 anos ali da vida, depois que eu me formei. E aí eu olhava o mercado digital, fiz alguns cursos no mercado digital, mas eu sempre, cara, eu tô aqui, comodidade, eu vi o mercado digital crescendo, fiz o curso com o JK, e aí em 2013, 14... foi 2013, eu acho. 2013. Finalzinho, talvez, ali. Coincidiu de... Ele precisava de alguém para olhar um pouco comercial, porque eles estavam sobrecarregados, e aí foi a oportunidade que eu tive também de mudar de área, porque eu não sentia que era um mercado mais desafiador e que eu conseguiria aprender mais e estar ali em um mercado que eu já via com bons olhos. Demorei até para ir para o digital. Eu deveria ter ido antes, porque é um mercado que... É o que você respira hoje, né? É o que eu respiro hoje, em várias vertentes. Eu lembro quando o JK falou de você pra mim, falou, pô, tem um cara muito bom que ele fez MBA aqui comigo. Um cara grande lá. É um cara muito bom que ele fez, assim, ele não tem experiência ainda, mas, pô, ele tem o que a gente precisa. Nenhuma experiência. Não, zero experiência, mas ele tem o que a gente precisa, que é ser comunicativo, pô, ele é desenrolado, ele tem facilidade de aprender as coisas. Vamos trocar ideia? E aí foi nesse período. Eu acho que você começou essa conversa com ele em 2013, mas eu acho que a gente foi contratar mesmo você em 2014, eu acho. Comecinho ali. Foi mais ou menos aí, eu acho. Foi mais ou menos ali, cara. E aí justamente isso, é um mercado totalmente desafiador. Ainda mais naquela época, não faz tantos anos, mas não existia nada te preparava para o mercado faz digital. 10 anos, Rafão, não parece, mas já faz 10 anos. Já faz 10 mano. anos, tô velho. Caraca. Não tá para pra olhar, velho. Você é tipo vinho. Tipo vinho. Tá ficando melhor. Espero que sim. Eu gosto de pensar que sim. Às vezes eu desconfio, às vezes eu acho que não. Mas é um mercado muito desafiador. E quando eu fui, por mais que eu tivesse feito marketing, publicidade, eu falei assim, caraca, eu não entendo nada desse mercado. E na época que você fez a faculdade, e até MBA mesmo, 2011, meados de 2011, 2010 ali, ainda não tinha esses cursos que são voltados 100% para digital. Imagina. A gente ainda tava meio que num período de transição, né? Total. Tanto que era uma época que a gente tinha agências off e agências on ainda. Isso, tinha separação. Eu me formei na faculdade e não tinha WhatsApp. Tava no começo. E não faz tanto tempo. Mas é um mercado que nada te preparava. Então, eu conhecia conceitos, obviamente, básicos de marketing, publicidade, mas era um outro paradigma. E aí, a solução foi estudar muito. E aí, pô, que bom. Porque é uma agência que sempre teve muito essa veia de conhecimento, de treinamento para os clientes e também para que a gente conseguisse evoluir em várias frentes. Então foi super produtivo. Era onde eu precisava estar para ingressar. Então agradeço demais ali, porque foi a porta de entrada para o mercado digital e o que me trouxe até o profissional que eu sou hoje, até tudo que eu faço. Então foi um divisor de águas ali na minha vida. Então sou muito agradecido e fico feliz por essa jornada. Em conjunto também, já conheci o Khaled no meio do processo, depois a gente teve... Não, e pra gente é igual, cara, porque foi o período que você entrou na Sanders, foi um período que o mercado ele começou ele já vinha numa crescente, né, o mercado de e-commerce especificamente, mas você entrou numa época que tava rolando um boomzinho ali. Porque era uma época que a VTEX estava crescendo bastante. Demais, estava puxando o mercado. Puxando o mercado. Aí outras plataformas começaram a entrar ali na rabeirinha ali. E tinha uma demanda que estava represada, que a gente não estava dando conta. E aí quando você entrou e você conseguiu absorver a pegada, pô, foi uma época que a gente cresceu pra caramba. Total. Né? Que foi uma época ali onde, pô, tivemos grandes clientes, a gente participava de concorrência. Exato. Né? De forma muito agressiva. Que era justamente a conexão com o mercado que muita empresa tem. Exato. Então, geralmente está concentrado nos sócios
E aí, como que faz para fazer conexão com o mercado, sendo que a gente que tem que entregar o resultado também? Exatamente. E foi um período que a gente começou a entender. A gente já tinha essa visão e o Jota a gente sempre tentou fazer parceria. Mas eu, especificamente, nunca tive muita facilidade com parceria ali, de conexão. Hoje eu tenho mais, mas naquela época você me lembra, né? Eu era fechadaço. Uhum. O Jota tinha um pouco mais, mas o Jota era muito golden. Então era foda. Você já conseguiu... a gente chegou a montar na agência um esquema de parceria e foi ali que você começou a se conectar mais, né? Com o VTEX, acho que com o Jet até também. Com Não Jet, sei se você chegou com Rakuten, com EasyCommerce, quando ainda existia. Exatamente. Porque aí existia estrategicamente ok, a gente não pode ficar refém de uma plataforma. Refém de uma solução que seja, a gente tem que ampliar o mercado e se conectar. É um desafio tremendo. Porque... E isso foi muito bom, cara, pra gente ali nessa parte de parceria. Total. E hoje na UAP você tá no comercial, não em parcerias, né? Eu estou no comercial, mas o comercial e parcerias, como tem que ser, andam muito lado a lado. Sempre então, junto ali. Tem muita coisa que eu apoio parcerias e parcerias me apoiam. Uhum. É tudo um ecossistema só. Então, não dá para olhar isso de forma separada. Então, isso na UAP é muito integrado hoje e facilita bastante o nosso dia a dia. Isso é verdade, cara. E coisas que a gente não via, né? Em outras via, plataformas, cara. E algo que eu aprendi muito com o Rafão, né? Quando eu comecei a vender serviço, é que ele tem uma coisa em comum entre vendas e parceria, que é o relacionamento, né? Então, a gente começa a venda pelo relacionamento, criando esse vínculo, criando esse rapport, e ela termina pelo conhecimento, que aí a gente tem o quê? A venda consultiva. Né? Isso. Então, quando eu vim para Sanders e eu vendia produto onde era desejo, onde praticamente eu ia falar de atributos desse produto, ele serve para isso ou serve para aquilo, olha, é melhor para essa situação, olha, esse giga aqui não, você tem que pegar com um giga maior porque você vai usar não vai usar para estudo, vai usar para trabalho. E aí você fala, cara, como é que eu transformo isso em venda, né? Consultiva e vendo serviço que não se toca. E eu aprendi muito isso com o Rafão, né? Que eu vi o Rafão cercado de relacionamento. E a maior escola que eu acho que é o maior aprendizado de venda que eu tive hoje, que eu uso hoje na minha vida, até para fazer o que eu faço hoje dentro da agência, que hoje eu estou na frente de operações, é relacionamento. Tanto o relacionamento nosso com o cliente, quanto o relacionamento do time com o cliente e o relacionamento que eu tenho com os stakeholders que são os nossos funcionários. Né? Então, acho que a maior magnitude assim, que eu vi, a maior virtude no seu estilo de venda foi isso. Um vendedor consultivo, mas iniciando pelo relacionamento. Né? Porque é uma veia natural, né? A gente acaba indo para a zona de conforto, de perfil, que é relacionamento, isso no meu perfil comportamental, e aí a gente vai na carreira, a gente vai evoluindo. Então hoje eu me conheço muito melhor do que eu me conhecia. Então vários erros que eu cometi, talvez eu não tivesse cometido, porque eu não me conhecia, basicamente em alguns níveis. Normal. Do processo, E aí vendas é isso, né? Existe a parte de relacionamento que é super importante, mas existe um equilíbrio e a profissionalização do mercado e também dos profissionais de venda para que sejam mais consultivos é colocar processos. Então isso é um equilíbrio. Então, dentro de Então, muito mais fácil, por exemplo, para um perfil do Rafis, colocar processos do que alguém que é totalmente de comunicação. E o sucesso está onde? É no equilíbrio. É no equilíbrio, é verdade. A gente, inclusive, várias vezes, a gente tinha impasse. Cara, porque geralmente o profissional de vendas, por perfil, ele não é tão organizado. Isso que é mais voltado para comunicação. E aí cabe a gente a se provocar para começar a colocar mais processo no dia a dia, que é o meu desafio. Então, acho que a base o profissional tem que se conhecer. Tem profissional que é muito técnico. Aí o desafio é o quê? Como que ele se relaciona com o mercado? Como que ele para de ser só consultivo e para fazer networking? Porque isso é uma premissa. Em tudo que é solução, em tudo que é venda, a solução em si, ela tende a ser commodity. O que muda o jogo? O que vai levar um cliente a ter mais sucesso ou menos sucesso? É a forma que vocês vão atender ele, é a forma que vocês vão apoiar, vão tomar decisão junto. É verdade. Porque a parte técnica é importante, então isso não pode ser uma barreira. Não adianta nada ter um relacionamento ótimo e não ter técnica. Então não adianta nada ser uma ótima plataforma, ou ter um ótimo relacionamento e não conseguir fazer com que o cliente entenda e apoiar ele, até para que ele
amadureça. Porque senão, aí vocês passam por isso no dia a dia, ele terceiriza o sucesso do negócio dele para agência, para plataforma. E no final das contas, isso está muito... É um processo conjunto. A ferramenta não pode atrapalhar e deve, em certa... Até a página 2 ajudar. A agência tem que apoiar de forma consultiva e técnica, mas o negócio é do cliente. Então, assim, no final do dia, como que eu vou posicionar minha marca, como que eu vou tratar o meu produto, serviço, porque não existe estratégia milagrosa para produto ruim, marca ruim, empresário ruim, que não olha a margem, não olha uma série de outras coisas, que isso é uma evolução do mercado. E aí a gente falou um pouco também de jornada, eu vi essa mudança também, porque hoje ainda tem muito cliente que não tem planejamento estratégico de negócio, independente do canal, porque o digital é só um canal. E eu vi justamente a onda de consultorias crescendo. Então, eu sempre fui um adepto. Então, eu sempre tive muita parceria com consultoria porque tinha cliente que a gente negava. Por quê? Um cliente, se ele não sabe para onde ele vai, ele prejudica o próprio negócio. Fala assim, cara, vai fazer um curso, vai se preparar. Ainda era um mercado muito imaturo. Entende onde você está entrando. E nessa época era mais difícil, porque querendo ou não, hoje você tem... Cara, você abre o YouTube aí, tem muito conteúdo. Bom, ruim, médio. Tem total. tudo. Naquela época não era assim, né? Então... Não era assim, e tinha muita mídia equivocada vendendo a imagem de que o e-commerce era mais barato do que o mundo físico. Então, tinha muito o cenário do empreendedor que às vezes ele não estava preparado, mas ele tinha ali um pequeno investimento e ele falou, é fácil, eu vou subir uma loja online e vou ver, as vendas vão acontecer enquanto eu durmo. Isso foi criado pelo mercado, por uma mídia irresponsável, digamos assim. Igual o frete grátis. Foi criado em um momento que... Virou um monstro Virou agora. uma cultura que... Virou uma cultura que estamos negociável, mas até hoje ela existe, né? Exato. Então, assim, isso anda lado a lado. Toda essa jornada de planejamento estratégico, serviço, a entrega, mas também o lado do empreendedor. E esse equilíbrio, acho que o mercado está mais maduro, mas ainda vejo os clientes, alguns fornecedores pecando ainda nas mesmas coisas. Isso não mudou. Então, acho que falta amadurecimento do mercado, mas está melhorando. Tá. E o que você vê, Rafão, da época que você fazia o comercial lá pra gente, né? 2016 ali, mais ou menos. Comparado com hoje, as dores que esses caras que estão entrando no e-commerce têm hoje, cara. O que você enxerga, assim? As dores eu acho que são as mesmas. Isso não muda tanto. Porém, o mercado ele era mais... como é que eu posso dizer? Ele era mais delimitado. Então, você tinha menos soluções, você tinha menos possibilidades e você tinha diferenças grandes entre soluções de ferramentas, seja para e-mail marketing, seja para pagamento. Hoje até agência mesmo, né? A gente tinha as caixinhas de agência, essas agências aqui atendem clientes maiores, menores, do meio, a gente ficava no meio ali. Hoje não é difícil de você saber isso, cara. Porque tem muita solução, muita plataforma e tá mais nivelado, porque não é uma distância tão grande mais. Então, basicamente, o cliente começa a fazer escolhas. Então, ele vai para muitas vezes, quando a gente fala de agências, ele vai para uma agência extremamente consultiva, com muito nome. Tá, mas às vezes ele não vai ter o atendimento que ele quer, não é para o negócio dele. Às vezes ele precisa de alguém mais próximo. Exato. Essa avaliação ele vai ter que fazer, que não é mais... Mas tinha um preconceito também. Tinham grandes marcas que só aceitavam estar com grandes agências que às vezes eram offline e tinham um preconceito com agências menores que eram digitais, por exemplo. Isso vinha muito de consultoria, né, Rafão? Porque ainda tá? Mas era muito comum a gente ver o consultor entrar. E não é o caso do Marucho, porque eu conheço o método do Marucho. O Marucho nessa parte ele é foda. Mas o consultor, o que ele fazia? Ele fazia análise lá, né? Fazia o BP, fazia tudo que tinha. E para ele não se comprometer com o resultado, ele falava assim, cara, vai na melhor plataforma do mercado, vai na melhor agência do mercado, vai no melhor ERP,
e não necessariamente é o que o cara precisa. Exato. Normalmente são os mais caros porque são renomados, só que ele se exime da questão de trabalho consultivo dele, de entender o cenário e oferecer as melhores soluções para oferecer só as melhores do mercado. Porque aí se der alguma coisa errada, o consultor vai poder ter a carta na manga de falar assim, cara, mas eu te ofereci a melhor plataforma, mas eu te ofereci a melhor agência, mas eu te ofereci a melhor ERP. Aí fica fácil, né, velho? É cômodo. É cômodo, É exatamente. muito cômodo, e porque muitas vezes tem a questão do perfil do cliente. Qual que é a maturidade que o cliente tem que ter para lidar com determinadas soluções e perfis de fornecedores de forma geral? Às vezes você vai jogar uma Ferrari na mão do cara que tá aprendendo a dirigir, cara. O projeto não vai para frente, porque às vezes ele precisa de uma atenção maior. Ele precisa de um carinho maior, ou até mesmo qualidades técnicas diferentes, porque é um 360 gigantesco. Então é natural que tenha fornecedor que seja mais expert em alguns segmentos. E é normal. Vão conseguir ajudar de forma geral, mas você tem ali quem atende melhor performance, quem atende melhor tecnologia, quem tem alguma questão, inclusive, de back-end no meio. Então você tem E aí tem várias dores. E tem, às vezes, o problema do cliente não é nem isso. Ele não tem uma equipe. Ele não tem um analista que vai conseguir fazer a interlocução. E aí você tem Acabou. Isso acontece em grandes empresas também, não é uma questão cultural. É verdade. Cara, o que você tá falando, ó que legal. Ontem eu tava conversando com uma cliente minha, ela me ligou à noite e falou, Rafa, eu preciso que você me ajude. Eu preciso ter alguém aqui. Né? Eu preciso um profissional para ajudá-la. De um profissional que vai estar aqui do meu lado para eu ver as campanhas e tudo mais, tal. Então, assim, ou você coloca um profissional seu aqui, ou eu vou ter que contratar alguém. Você pode até gerenciar, vou continuar com você normal, mas eu preciso de um gestor de tráfego, né? A gente não é gestor de tráfego, mas eles confundem. Mas eu preciso de um gestor de tráfego aqui. E eu parei pra pensar, e ela é grande. Cara, a gente não tem nenhum cliente que tenha isso internalizado, porque não faz sentido ter isso internalizado. O cara vai ficar ocioso. Me explica a sua demanda, o que você precisa de verdade? Eu falo, não, eu preciso que o cara veja meu estoque, veja o que tá faltando, veja na campanha o que tá performando mais, veja o que tá precisando comprar. Eu falei, cara, você precisa de um analista de e-commerce, você não precisa de um gestor. Ela, não, mas eu já tenho um gerente. Pera, diferente, o gerente é outra coisa. O gerente, ele tem uma visão holística. O analista, ele tem uma visão mais técnica e mais executiva. O que você quer? Total. Ela, não, Rafa, não, mas eu tenho, mas só que o meu gestor, gerente de e-commerce já tá tomado. Falei, beleza, então você pode ir pro analista agora, você não precisa de outro gerente. Mas é esse cara que você precisa. O cara não vai pôr a mão na campanha. O que você tá querendo que ele faça é um trabalho de formiguinha ali para ver a sua operação. O meu pessoal daqui não vai conseguir fazer isso pra você. Nem eu vou conseguir fazer isso pra você. Porque não é esse o nosso papel. Entendeu? Aí ela entendeu. Então, você vê, é uma questão de entendimento operacional, de onde você coloca cada stakeholders, que normalmente não existe. E nessa daí acaba tomando uma decisão errada, velho. Total. Muitas vezes ele tem o gerente fazendo o papel de analista. Exatamente. Empacotando. Nada é isso aí. Nada contra, mas se ele não estiver olhando estrategicamente, olhando KPIs, ela tá com um gap gigantesco, porque ele tá operacional. Exato. Quem tá olhando a estratégia? Aí ela vai delegar pra agência. Exatamente, que foi até um ponto que eu levantei com ela. Eu falei, porque assim, mas o gerente, ele não... O seu gerente, ele não olha pras campanhas e tal. Ele perguntou, eu falei, então, deveria. Né? Se não olha, aí tem que ver como que tá o escopo dele com você. Exato. Mas assim, se eu for falar de escopo, o gerente, ele tem que fazer essas funções e o analista essas funções aqui, cara. Se ele não tá olhando pra isso, aí é uma questão que você tem que ver se você realmente não quer. Mas ele deveria. Deveria. Entendeu? E ela tem que olhar, ela tem que entender do negócio. Exatamente. Porque nunca... Qual que é o sucesso do negócio? Eu nunca vi uma empresa ter sucesso, seja onde for, no digital, onde for, em que... Então, acontecia muito isso, diminuiu. Mas, eu vou colocar alguém pra olhar o digital. Cara, o digital é parte da empresa. Então, exatamente. Se a empresa não entender também do digital, o dono da empresa também não se envolver, o sucesso do negócio não acontece, porque ele não tem como medir. Ele desconhece, ele fica refém e ele pode dar sorte de encontrar profissionais muito bons que vão levar ele para um outro patamar. Mas e o restante? Exato. Ele precisa olhar estrategicamente, precisa entender, não precisa
operar, mas ele precisa minimamente entender. É onde eu vejo que tá os negócios de sucesso, é onde o dono, os diretores mais se envolvem e começam a entender aquilo de uma forma mais profunda. Total. E é difícil, né, cara, quando você... Às vezes, cara, você vai passar essa visão e às vezes o cliente ali, ele como ele ainda não tem o nível de maturidade pra entender isso, fica difícil. Ele às vezes acha que a gente tá falando isso só pra não tirar o corpo, e não é, cara. Não é... Às vezes não consegue realmente ter essa visão. Mas aí é papel nosso também, né? Tentar explicar. Mas aí tem um papel muito, muito louco nisso aqui, porque a gente tá falando aí de time técnico, né? Mas normalmente esse cliente, ele veio por vendas, né? E como que você, na área de vendas, enxerga isso e como você consegue contornar isso? Porque tem a visão técnica, tem a visão do cliente e tem vendas que tá aqui no meio, né? Porque normalmente o cliente, se ele não conseguiu criar um relacionamento com o time técnico, ou às vezes não é possível ali, existem alguns padrões de atendimento que não via chamado, não tem essa proximidade, ele vai aonde? No comercial. No comercial. Como fazer essa gestão emocional, né, e de inteligência? A gestão do caos, Do né? caos, né? Porque eu costumo dizer, quando o meu telefone toca, é porque alguma coisa já deu muito errada. E existe essa quebra de expectativa, porque o comercial, existe uma tendência a ele vender o sonho. Ele tem que gerar esse encantamento. De fato. E quem está entregando, muitas vezes, não tem um perfil de gostar e cuidar de pessoas. Está olhando o número e KPI, e às vezes um gerente de projetos bom, muitas vezes ele não é fofo. Não. E ele Aliás, nem pode ser. geralmente ele não bruto. Ele é e bruto. ele nem pode ser. Ele é bruto, ele é número, e às vezes o que o cliente precisa eu cansei de resolver problemaços, simplesmente falar assim, tá dando problema. Em qualquer empresa que eu tenha atuado. Tá dando problema, atendimento, é só ir lá. Ele só precisa ser ouvido, muitas vezes. Mas existe um papel de fazer essa tradução. Eu vou, mas eu não sou quem vai resolver. Mas eu vou colocar a cara porque vocês não são alguém que conseguiria colocar por perfil e entender a necessidade do cliente. Então Eu trago a demanda, mas aí vocês resolvem. Exato. Então eu vou gerar o relacionamento para tentar melhorar e fazer essa gestão do caos, porque existe uma expectativa que não está sendo cumprida, e às vezes a expectativa é errada. E aí, em vendas, a gente tem que ser transparente, falar assim, não, cara, isso não é papel do meu time, isso é papel seu, você que não está fazendo a lição de casa. Só que quando a gente, então, eu sou da seguinte opinião, vendeu, você é corresponsável daquela venda até o final, até a entrega. Até o final, porque é você que prometeu. E para o time também, se o time precisar de apoio, você vai apoiar, sem sair do seu escopo, mas você vai precisar apoiar. Porque são perfis diferentes. Não dá para largar. Não dá para ter só aquilo, não dá para ter só o relacionamento e não dá para largar na mão de pessoas técnicas que não têm o perfil de comunicação e fazer com que elas atendam o cliente da melhor forma. Onde que a gente acha esse equilíbrio? Essa é a busca incessante de todas as empresas desde sempre. Não é fácil, não. E aí, como vendas, você tem que conseguir fazer esse meio de campo. Defender o cliente interno para dentro da empresa e defender a empresa para o cliente e fazer essa conexão. Mas é um tremendo desafio. E as empresas vão amadurecendo dentro disso. Vão entendendo. Tanto que lá na Sanders, cara, isso é algo que a gente vê bastante tempo mesmo. Lá na Sanders a gente tem premissa, né? A gente tem a premissa do relacionamento e do resultado. Não adianta a gente ter relacionamento e não ter resultado. De forma alguma. Só que a gente também entende que não adianta eu ter resultado e não me relacionar com esse cliente. Porque se eu não tiver essa conexão aqui, beleza, você tá me dando resultado, mas cara, como eu não tenho apego nenhum com você, eu vou testar, vou pro mercado, vou testar outra agência, entendeu? Qualquer coisa eu volto aqui, não tenho nenhum apego com você. E até em momentos de conflito, Rafão, muitas vezes a gente consegue resolver de maneira mais eficiente, mesmo estando errado, porque a gente tem relacionamento. Você não vai ficar queimando isso, né? O ideal é que não aconteça, né? Mas a gente sabe que o mundo não é perfeito. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, quando isso acontece e você tem uma conexão forte com o cliente aí você falou um negócio que foi chave aí. O cliente, ele vê que você tá preocupado com o problema dele, muda tudo.
muda tudo. Por mais grave que seja o problema, cara. Exato. E aí tem um descolamento, né? Muitas vezes o cliente precisa amadurecer muito, mas ele precisa ser lembrado disso. Às vezes ele não faz por mal. Ele não lidou com esse mercado. E aí tem algumas conversas duras também com o cliente, tem que ser Acontece, repetida. Cara, você precisa, ou se você não fizer, até mesmo em alguns momentos você tem que demitir o cliente. Cara, se ele não entende, ele não vai fazer a parte dele. E ele só te culpa? Se você insistir nesse processo, ele vai falar mal de você, você não vai entregar resultado, porque tem coisa que você não vai resolver. E aí, isso é papel de todo mundo. Acho que esse é o grande... Você falou de como que eu gerencio isso em vendas. É puxando todo mundo para a mesa. Colocando, por exemplo, quem é de tecnologia e às vezes está prejudicando o processo por falta de sensibilidade, colocando para ter essa sensibilidade de frente com o cliente. Dentro do que é possível, né? Não dá para também tirar as pessoas do que é foco, mas dando esse senso de sensibilidade do que o cliente espera. Porque senão, não adianta eu entender. Eu preciso fazer com que todo mundo entenda. E nem sempre deu, nem sempre é possível. Tanto entender o problema quanto a urgência, né? Porque às vezes, beleza, você entende o problema, mas putz, é um negócio que pro cliente é muito urgente, mas talvez pro time não. Exato. Então aí fica naquela insensibilidade de, cara, tentar forçar ali um processo mais ágil para poder ajudar o cara ali. E só quem vai ter essa percepção é o cara que tá na ponta. Que é o comercial que se relaciona. Que tenha... E aí alguns times vão amadurecendo e conseguem fazer essa transição. Esse é o mundo ideal. Mas é isso. Vai sempre ter um descolamento. E isso é importante. O caos, você tem que prever que vai dar problema. Você achar que... Se você lidar com um problema de... meu Deus, está dando problema? O que eu uma faço? surpresa... aí você é pego desprevenido. Agora, não. Vai dar problema porque eu preciso estar o tempo todo olhando para a maturidade do cliente. Mudou o interlocutor. Será que esse interlocutor novo sabe do nosso histórico, o que a gente entrega? Escopo inteiro. Papéis e responsabilidades... Porque às vezes ele vem viciado de um outro processo. Então, se a gente não tiver esse alinhamento, vai dar ruim. Então, isso em tudo. Então, hoje como plataforma, como agência, vendendo consultoria, treinamento, o que for, sempre vai ter problema. Isso é bom. Não, é o que movimenta. Mas vai ter muita coisa boa também. E quando isso se soluciona e é azeitada essa relação, e todo mundo sabe o papel e responsabilidade, a coisa só tende a melhorar. É aí que é o sucesso real de toda a operação. É bacana que hoje, Rafão, como você passou por todos esses pontos aí, hoje você consegue ter um papo com o cliente que não é um papo comercial, né? A gente já foi em reunião junto, eu sempre vi isso aí em você mesmo. Não é um papo comercial. Então você tem condições de sentar com o cliente e falar do business dele. Total. Então você senta com ele, você consegue falar de operação, você consegue falar de logística, né, para poder vender plataforma de e-commerce, velho. No final das contas, Rafão, o e-commerce é o tirador de pedido dele, é o que viabiliza a transação. Exato. Mas o segredo todo tá no operacional. O que acontece se você não consegue conversar com ele, né? Acabou. Eu preciso resolver uma dor real. Exato. E a dor não é a solução tecnológica. Pode até ser, mas depois de resolvido uma série de outras coisas. O que ele precisa, o que ele quer, qual que é a dor da operação. Eu nego clientes com frequência. Porque não está maduro ainda. Porque não está maduro e às vezes eu não consigo agregar um real valor para aquilo que ele está no momento. Uhum. Independente da solução, tá? Não estou falando agora somente da plataforma e das negociações atuais. Se eu não consigo agregar valor, ou às vezes eu entender que o cliente ele vai ser prejudicado se ele der esse passo agora, eu falo, cara, você não está pronto. Vai estudar, vai se preparar. É o que acontecia lá atrás. O cliente maturo, o que você quer um e-commerce, mas do quê? Não, eu quero empreender. Eu vou escolher um produto, Não, então primeiro escolhe tudo isso e depois a gente conversa. O cara chegava primeiro no plano sonho, ele chegava plano sonho. Na etapa do sonho ainda, né? E aí não tem como não se frustrar, porque dependendo para onde ele leva o sonho dele,
são problemas Eu diferentes. acho que essa lição, né, falando no código de conduta do vendedor, foi uma lição muito dura para mim. Quando eu entrei na Sanders, eu tinha somente a minha necessidade. Qual que era a minha necessidade visceral? Vender. Se eu ouvisse minha mãe falar, aqui, eu acho que eu vou vender alguma coisa, eu queria vender um e-commerce para ela. Se ela tava pronta. É porque ele veio do varejo, então Cara, ele vendia produto. Eu queria velho. vender e eu vendia tudo para qualquer pessoa, né? Eu acho que Até o que não tinha. Até o que não tinha eu vendia. Era assim. Acostumado a liberar o estoque de Apple agora na Black Friday e o carregamento vindo do Paraguai cair. Então eu trabalhava no caos, meu irmão. Trabalhava no caos, né? Mas a maturidade da venda, né? E as dores que ela vai trazendo, porque vem um contra-cheque no final. Né? Uhum. E essa dor vem num contra-cheque muito grande. Porque você acaba tendo um nível muito grande de churn, que você acaba tendo ruídos muito grandes com a expectativa daquele cliente que você está colocando para dentro no tempo errado dele, né? Ele está no tempo errado, né? Ele tá no tempo errado. Você tem o seu objetivo que é venda, mas ele não está maturado ainda para entrar, né? Eu acho que aprender a vender para mim foi aprender a selecionar, né? Quando eu ouvi mais do que perguntei, a coisa mudou, né? Uhum. Isso, com 10 anos de carreira que você tem hoje vendendo serviço, Rafão, você acha que foi a maior lição da sua vida? E qual foi o maior desafio que você teve nesses 10 anos? Passando por venda de serviço no geral. Cara, acho que eu não tenho um grande desafio. Eu tenho uma série de desafios que a gente vai passando. Agora, de maior aprendizado, acho que sim. Eu acho que esse senso de responsabilidade, de entender que cada cliente é único e que, às vezes, é abrir mão mesmo. É falar assim, cara, para você não é o momento dessa solução ou daquela, ou você precisa... Essa responsabilidade, por exemplo, eu já errei por a dor do crescimento. Quando a gente começa a, de repente, atender clientes maiores, o perfil muda. Totalmente. A negociação muda. A curva de fechamento muda. Total. A curva de fechamento muda, a sua projeção de caixa muda. E se você está olhando só para a venda e não está olhando para a operação, fôlego da empresa, você pode prejudicar a empresa vendendo muito para um cliente errado que a empresa não está preparada ainda. Exato. Então, o comercial ele tem que começar de forma... E eu acho que os grandes aprendizados com experiência, você começa a olhar o todo. Fala assim, não, eu não vou por esse caminho. Eu vou abrir mão, porque ainda a gente precisa se estruturar. Então, essa conversa, ela tem que ser muito no dia a dia. Então, cada vez mais, o comercial está muito conectado à operação, entendendo todos os KPIs. E nem sempre foi assim. Já aconteceu de eu não entender todos os KPIs e falar assim, cara, eu prejudiquei a operação, não por vontade, não tinha essa... Porque eu fui por um caminho precipitado. Talvez eu poderia ter ido por um caminho diferente, ter feito em uma velocidade diferente, porque às vezes você ter sucesso pessoal, você prejudica o negócio que você tá. Exatamente. Então essa evolução natural e evolui junto com o mercado. Acho que é um mercado que sempre... E eu fui para algumas áreas que eu saí um pouco e fui para outras vertentes. E é lembrar que sempre que ainda mais no digital, o varejo, não só o varejo, mas mesmo as soluções que são mais B2B, o mercado como um todo ele está sempre mudando. Tecnologia está sempre mudando, então se atualizar sempre. Nunca parar de estudar. Esse foi o grande aprendizado, acredito. Que é um mercado que eu entendi desde cedo que se eu parar 6 meses, quando eu perdi muita coisa. O mercado muda muito rápido. Hoje em dia, com essas coisas de IA aparecendo, cara, 2 semanas você já tá desatualizado. Eu já tô me sentindo um babuíno, assim. Não, mano, é muito. Babuíno macho com IA, cara. Quando aprendo alguma coisa, quando for ver, já tem algo... Inabolante, totalmente diferente. Mal cara. aprendi a usar o chat GPT, já tem soluções, e agora conversacional, e a IA fazendo e automatizando processos para o consumidor. Programando, fazendo tudo, cara. Tudo. Vídeo. O mercado vai mudar em uma velocidade com IA, eu não sei para onde vai. Existem algumas possibilidades, ouvi muita coisa, mas tem muita coisa também que eu acho que é um pouco de exagero. Antecipar muito o apocalipse. Mas vai mudar em uma velocidade maior do que já foi. Então, os ciclos vão ser muito rápidos. E quem não conseguir acompanhar,
vai ficar perdido. Mas eu acho que controlando a ansiedade de todo mundo, inclusive a minha, nunca vai ser diferente do que comprar bem, negociar bem, ter um bom produto, posicionar a marca. A IA é só um meio para chegar. É verdade. É uma ferramenta, né? Brilhante. É uma ferramenta. Brilhante. Porque senão a gente fica querendo aprender solução mirabolante que vai resolver os problemas que eu não resolvi em casa, que é eu comprar bem, eu negociar com o meu fornecedor, eu posicionar minha marca. É aí que tá o... Porque depois disso, um produto bom, com preço bom e qualidade boa, vai sempre ganhar de uma inteligência artificial ou de uma solução mirabolante com um produto ruim, com preço péssimo. Não se sustenta. Pode Não se até... sustenta. A primeira venda pode ser até mais fácil de fazer, mas aí... Quando chega na recompra, que é onde o bicho pega mesmo, Total. né? Ele vai ter aquela experiência negativa e não vai mais. Vai ser o e-commerce da venda única. Você falou da velocidade, cara, é impressionante. Você pega ali o Facebook, por exemplo. O Facebook levou anos, se não me engano, acho que 8 anos, alguma coisa assim, pra ter 1 bilhão de usuários. Você pega o ChatGPT em 2 anos, cara. Você vê a curva, assim, é muito E eu acentuada. tenho certeza, se tiver uma revolução das máquinas, eu vou ser o primeiro a morrer. Eu vou ser, com certeza. Ele briga com a máquina dele. Eu trato a minha com carinho. Eu também. Eu dou bom dia, boa vai tarde, que um agradeço dia. pelo resultado. Quando a ele minha não. faz merda, você Ele é louco. xinga, ele trata igual ele me trata. Igualzinho. Pior que é igualzinho mesmo, mano. Ele A xinga. Jane, a minha mulher tá vendo como que eu tô falando com o Khaled ultimamente, ela falou, nossa, você tá pegando muito pesado com ele. Eu falei, não, esse gordo precisa de pressão, velho. Ele confia, ele Como é trabalha que na você me pressão. chama? O gordo do galã. Gordo do Galamba. Ele acha que já assistiu. Tem Já o Guto assistiu? Galamba, você conhece? Conheço, já. Ele fez um treinador contra, acho que 20 gordos, um negócio assim. E aí você vê lá os caras que participaram, todos eles dando, muitos dando desculpa, né? E culpando outra pessoa por estar na condição que tava. E ele, quando a gente assistiu isso, ele falou, ô Rafa, eu não sou assim não, né, velho? Aí eu falei, não, Khaled, você não é assim não. Passou uma semana, ele começou a fazer as presepadas tudo, eu falei, mano, você tá pior que os gordos do Galamba, velho. É isso. Aí ele fica falando que eu sou o gordinho do Galamba. Cadê seu casaco amarelo? Ele acha que mina a minha autoestima, mas ele não consegue. Jamais. A autoestima inabalável. Eu já chorei algumas vezes no chuveiro, sim. Mas você tava falando disso, conectando com... agora falando de verdade, vida e universo. É um pouco disso. Autorresponsabilidade. E aí a gente vê... Pô, exatamente. Cara, igual, hoje a gente se preocupa até... Pô, a forma que vai falar, porque as pessoas são frágeis e não têm autorresponsabilidade daquilo que elas estão fazendo. É verdade. Nos negócios. E então, se o empreendedor não tiver autorresponsabilidade no dia a dia, e aí eu sei que vocês ficam... Ele pega no seu pé para que você faça uma dieta e tal. Ele é um... E aí a culpa é sempre o que eu poderia fazer para melhorar. É isso aí. O próprio processo. Não é a culpa do mercado. Igual, se a gente ficar olhando para mercado... Tá sempre ruim, cara. Tá sempre ruim. Tá sempre na crise. Sempre na crise, desde sempre. Pô, se eu parar para olhar o ano que vem, varejo, a gente vai ter... Agora, eleição, Copa, que impacta. Nossa, verdade. Nossa. Copa. 12 feriados prolongados. Esse ano foi absurdo de feriado, por exemplo. Não, você não viu o próximo. É mais ainda? Esse próximo tem 12, não é isso? 12. No próximo ano tem 12. E aí a gente tá passando agora... Prolongado. Não é que é 12 feriados, é 12 feriados prolongados. E culturalmente a gente vê que isso impacta muito no resultado do varejo. Mexe com o varejo, cara. E a gente está passando agora por todas as alterações tributárias. Então, o varejo está tendo que se adaptar. O poder e vai ter uma mudança drástica não sei se vão derrubar isso, tá? Mas em janeiro, cara. Principalmente na parte de mídia. Parte de mídia, com essa questão nova agora, aqui no Brasil, o que você paga, por exemplo, Facebook, vai ser descontado. Então, por exemplo, se você comprou 100 mil em mídia, vai ter que tirar o imposto do Facebook daquele valor. Então, sei lá, se o imposto é 10%, você não comprou 100 mil em mídia, você comprou 90. Cliente que já não tinha resultado, estava apertado no ROI, da onde ele vai tirar? Porque o produto dele pode estar custando mais, dependendo do segmento também de imposto. Como que ele vai resolver essa dor? Muita gente vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Mas sempre foi assim.
Vai mudar, não importa. É sempre um desafio diferente. Muda só a vertente, mas sempre tem. Darwin, sempre tem né? mudança. Quem melhor se adapta. Mas às vezes Exato. não dá tempo. Tem umas maluquices do mercado que às vezes Não. não dá tempo. Que nem anos atrás, quando o Mercado Livre, ele impôs o frete grátis para compras acima, na época, acho que era R$70. Você lembra disso? Lembro. Eu acho que isso foi 2016, 2015, Lembro 2016. Foi uma quebradeira gigante, cara, porque tinha gente que dependia só de Mercado Livre e não tinha margem pra dar frete grátis. Quando entrou essa imposição, o cara quebrou. Acabou. Não precificou bem, não negociou bem, não se preparou. Não esperava. E criou a dependência, né? Que essa é uma parada foda também, que a gente sempre defendeu. Criou dependência de um único canal, cara. E aí, assim, a gente tava até brincando, né? Com fazer sexo com o gorila. Né? Cara, assim, é do jeito que ele quiser, que foi o que aconteceu com o Mercado Livre, é do jeito que ele quis. Teve cliente que não estava só no Mercado Livre, estava em outros, mas ele optou por não vender mais no Mercado Livre do que continuar tomando prejuízo. E isso vai continuar acontecendo. Porque são ondas de mudanças. Teve uma outra resolução agora também de preço. De preço. Isso impacta. Pra caramba. E não é que ninguém vai pegar na mão do varejista do seller e vai explicar, e senta aqui que eu vou te explicar qual que vai ser a mudança. Não, eu lanço um comunicado. Tá aí, ó. E o que você já tem em estoque, cara, queima. Pensa rápido. Entra em vigor tal dia e é isso. Aí você se vira. E aí eu acredito muito, eu não acredito mais, embora ainda tenha alguns negócios são sustentáveis ainda assim, no monocanal. Não dá. Esquece. Diversifica. E você não precisa ir muito longe, Rafão. Eu tava falando esses dias com um cliente. Eu tô trabalhando muito com um cliente de segmento de moda feminina. E o que eu percebo difícil lá? O segmento. É difícil, cara. Mas a gente tá pegando umas manhas que tá fazendo muita diferença. E a primeira manha é justamente isso. Se você acha que você vai vender roupa feminina dependendo só do seu e-commerce, você tá enganado, cara. Você vai ter que trabalhar, assim, absolutamente qualquer canal que o seu cliente quiser. Se ele quiser comprar... Não adianta você vir querer, tipo... eu tenho uma loja no Instagram e eu vou levar ele pro meu e-commerce. Cara, esquece. Eu quero que ele venha pro meu WhatsApp. Esquece. Se o cara quiser trocar ideia com você pelo Instagram e quiser fechar a venda ali, você tem que ter condições. Manda link de pagamento, entendeu? E aí você tem que enxergar isso como canais separados. Você tem o canal do e-commerce, você tem o canal do Instagram, você tem o canal do direct, você tem o canal do WhatsApp. Você tem a loja física. Afiliados. Parcerias, collab. Você tem tudo, cara. E aí, são canais. E aí, se você... Tem o marketplace. Que na estratégia certa, mesmo que ele não te dê muita margem, porque muita gente vende marketplace porque não faz conta. É isso aí. A conta não fecha pro varejo. O cara só vê a comissão. Ele fala, não, mas a minha margem... que atrai, né? A minha margem é de 30% e o marketplace me cobra 25%. Total. A conta não é essa. Não é conta de padeiro. Às vezes a conta tá fechando negativa e o cara não tá fazendo essa conta porque ele não tá olhando pro número. Mas, com a estratégia certa, se ele tem a consciência e de repente ele vai fazer giro de estoque, ele vai usar o volume para ele negociar melhor com o fornecedor e diminuir o custo de produto. Isso, exatamente. E aí ele vai ter margem em outros canais. Isso, exatamente. E se ele é varejo, cara, começa a estudar. Como é que eu começo a distribuir? O que eu faço para ter uma linha e uma marca própria com uma margem melhor? Se ele não começar a olhar para isso, o pequeno e até alguns médios, porque a gente está falando de construir marca, construir flexibilidade e modelos de canais. Ele é fadado a morrer. A morrer, exatamente. Porque em algum momento, grandes players, ele é sujeito a estratégias acertadas impactarem diretamente o negócio dele. Seja imposto, seja uma estratégia de negociação concorrência, novos entrantes internacionais ou nacionais, alguém faça um trabalho melhor. Então ele está sujeito a isso. Então ele tem que o tempo todo se diversificar. É fácil? Óbvio que não. Senão tava todo mundo fazendo, não tava todo mundo fazendo. Mas assim, eu vejo que os que conseguem... isso que você falou é muito real mesmo, porque assim... Quando você começa a colocar os grandes players, que basicamente são marketplaces, você coloca os grandes caras e coloca todo o restante do mercado, cara, como é que você vai brigar com um cara que é maior que você? Não tem como você querer brigar de maneira direta, entendeu? Então, se você quiser brigar
com preço, único e exclusivamente com o seu marketplace, você vai morrer, você vai bater de cara na parede. Não dá. Não tem como. Então, quando você começa a se diferenciar e se diversificar, e aí a gente tava até nesse call que eu tava fazendo quando você chegou, que eu tava explicando pro cliente que, assim, ele é indústria. Ele não precisa ser o mais barato, mas ele precisa ser competitivo. Mas, por ele ser a marca, ele tem o benefício de conseguir entregar mais valor do que o preço, com a autoridade que ele tem. Exatamente. Só que não adianta ele só achar, é aquele negócio da mulher bonita. Não é só porque você é uma mulher bonita que você fez tudo que você precisa pra deixar um homem feliz, por exemplo. Então não é só porque você é a marca que você vai conseguir tudo que você quer no mercado. Porque às vezes o cara que tá lá no marketplace, ele tá fazendo um trabalho de conteúdo muito melhor, um trabalho de imagem muito melhor que a própria marca não tá fazendo. E aí o cara engole a marca. Total. E você vê grandes varejos passando por dificuldade, por quê? Olharam muito somente para a presença física e não se comunicaram da melhor forma. E aí você começa a ter estratégias de comunicação com o cliente, de posicionamento de marca, de qualidade de produto muito mais acertada. E o mercado, o consumidor também está amadurecendo. Então hoje, o cliente ele não compra somente preço. Pode acontecer. Quem nunca acha Não, normal. O preço é importante. É importante. Eu sou o pai do Cris. Eu vou nos cupons de desconto e nos preços. Todo mundo adora. Pai do Cris. Todo mundo gosta muito. Também. Agora, como que eu me diferencio? Como que eu faço com que o preço não seja o meu principal diferencial? Porque isso não vai ser o diferencial. E quanto menor você é, pior é. Como que eu faço mais valor você tem que tentar transmitir. Eu tenho que investir em qualidade, em atendimento e confiança. Que é o mais difícil, Rafão. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. É o que dá mais trabalho e leva tempo. E isso começando desde o layout. Eu tava até explicando para um cliente que, assim, ele tá numa plataforma. Inclusive, eu preciso falar dele, dar o app para ele. E o layout dele... Olha os olhos do Rafão brilhando. E o layout prometa dele, isso para ele. E o layout dele não tá legal, cara. E aí eu falei para ele, cara, a questão do layout, ela não é só uma questão de ser bonito. O layout é obrigação ser bonito. Né? E ainda assim você tá sujeito a gostos, né? Mas um layout bem feito é obrigação. Qual é o verdadeiro objetivo de você ter um layout bem estruturado, bem feito? É transmitir confiança, cara. É isso. Não é a pessoa olhar e achar bonito. Não é a pessoa olhar e confiar naquilo. Porque senão você não vende. Ter todas as informações que ela precisa. Porque assim, ter o produto, às vezes é uma fotinho horrível e preço. Exatamente, cara. Pode ser o melhor preço. O cliente ele vai aonde? Pô, aqui eu tenho vídeo, eu consigo ter descrição, entender que aquele produto tem uma qualidade melhor. Eu tenho prova social. Exato. A galera falou bem, pô, eu sei que o produto vai chegar. E aí muitos lojistas começam a economizar na experiência, porque, pô, pra que eu vou colocar algo que vai dar um trabalho, review? Eu não sei pra que eu vou gerar foto? Pra que eu vou enriquecer de informação? Então ele tá o tempo todo tendo que prejudicar a margem, prejudicar preço que ele já não tinha, pra conseguir. Não, cara, eu vou ter a melhor descrição. Dá trabalho? Dá. Se você não consegue, se você ainda não tem, aí falando de... Se você não é uma grande marca e você consegue... E aí eu acho que a IA vai trazer um pouco de democratização para que, desde que a pessoa se prepare. Mas basicamente se você não consegue contratar fotógrafo, vídeo, faz você. E tá fácil hoje de fazer. Grava vídeo. Se comunica. Então acho que é um pouco disso que tá faltando. Que não tem a ver apenas com tecnologia. A tecnologia, ela pode te atrapalhar? Até pode. Mas não é aí o principal gargalo. Porque para saber que ela tá te atrapalhando, você tem que ter uma estratégia muito bem consolidada e você tem que já entender o seu consumidor, onde que são os seus gargalos. Porque senão, se você... eu só tô perdendo venda. Se você não entendeu o porquê... você não consegue atuar. Você falou um negócio interessante de, tipo, os tamanhos. Tem... Assim, né? De você levar o seu diferencial. Não adianta você querer comparar, por exemplo, mas eu preciso realmente colocar uma foto tão trabalhada, colocar vídeo, fazer uma descrição tão foda assim pro meu produto, mas eu vejo lá no Mercado Livre, o cara vende pra caramba e ele não tem tudo isso. Cara, é o Mercado Livre. Total. Começa por aí. Você não é o Mercado Livre. E não vai ser.
o mercado, pra ter outro Mercado Livre agora, velho, assim, então não dá pra você comparar. Se você fizer um anúncio bom no Mercado Livre, o que é um anúncio bom? É com uma foto boa, uma descrição boa, tá ótimo, cara, tá lá, né? Isso falando toscamente. No seu caso, não. Você é uma loja que você não tem o reconhecimento do Mercado Livre. Então, só ter uma foto bonita e uma descrição bem feita não é suficiente, cara. Total. Não é suficiente, você tem que ter mais coisas. Tem que ter mais coisas, porque às vezes, se eu fui impactado por essa mídia e eu entrei na sua loja, você vai ter 40 segundos para me convencer Exatamente. a ficar outros, de repente, 2 minutos. Pensando se eu vou comprar. Pensando se eu vou comprar. É isso. Olhando e falando, cara, olha que legal. Eu acho que vou comprar isso aqui, deixa eu ver mais. Aí tem toda aquela jornada, o cara ainda vai pra fora, vai ver concorrente. Aí depois ele pode voltar pra você. Então, cara, imagina. Você tem 40 segundos. Se você tivesse 40 segundos da sua vida pra convencer alguém a te dar 1 milhão, o que você falaria? Pitch de O que elevador. você diria? O que você diria? É aquilo, né? Se você estiver em contato com o cliente, o que você consegue falar? Qual é a frase que você não pode deixar de falar? Pra convencer a pessoa. É isso que tem que pensar, cara. Tudo bem, eu sei que você não quer o meu produto, mas eu só queria te dizer isso. Aí você... E sai. Você fala, caramba! Volta aqui, pelo amor de Deus. Volta aqui, pelo amor de Deus. Isso aí, isso aí. Caramba, beleza, hein? Rafão. Porra! Rafão, Excelente. parabéns, episódio cara. 100. Oxi! Caiu os balões caindo. Tinha que Pô. cair balão aqui, Kevin. Cara, olha, é o 100, cara. o 100 com um convidado que faz parte da nossa jornada e da nossa história. Caramba. Kevinho, obrigado por essa informação. Muito bom. A gente tá toda quinta aqui, a gente não tem mais nem noção de quando que a gente já foi 100 episódios falando atrocidade. Sem um processo nenhum. Sem um processo nenhum. Graças a Deus. Nenhum processo. No freestyle. No freestyle, Ó, no nenhum freestyle. processo, nem ninguém assistindo. O que é bom. O que é bom. O que é Por bom. isso que não veio o processo, eu acho. É. Caramba, então parabéns pra nós. Episódio 100. Rafão, eu tenho uma pergunta. Eu tô vendo, ó, assim, a gente falou de um pouco de IA e eu tô vendo uma revolução nas ferramentas, né? Você pega o próprio o Notion, tem lá a sua inteligência artificial, né? Você pega o ClickUp, tem a sua inteligência artificial, né? Eu vejo que algumas plataformas já estão se movendo para isso, né? Hoje você está à frente da UAP. O que vocês pensam sobre isso, né? E quando que vai sair? Se vai sair alguma coisa, se você vai ter o agente, se eu vou conseguir subir minha loja apenas com um prompt. Como é que tá isso aí? Perfeito. Eu acho que toda solução tem que olhar, porque, e aí se eu te falar como vai ser daqui a 2, 3 anos, eu estaria mentindo. Realmente, não tem como a gente prever tudo. Mas o que a gente tem conversado, e aí de forma de inovação, a gente tem que olhar para esse cenário e olhar para como que a gente vai se adaptar. Então, a gente vê um movimento que tem muita solução utilizando uma IA para ter essa comunicação, e a UAP está olhando para como que eu me comunico com todas as IAs. Como que eu deixo isso de uma forma em que eu acompanhe todas as evoluções. E é um processo. Esse é o caminho. Porque a gente tem que estar preparado do ponto de vista de produto, tecnologia. Nem é a minha área, tá? Tem gente olhando muito sério para isso. Você tem que olhar para a inovação e se preparar, porque hoje, se você tiver na velocidade que está, qualquer coisa que uma pessoa desenvolva, às vezes já nasce obsoleto. Já tem uma outra solução que é o core, fazendo isso de uma forma muito mais rápida. Se vai dar para subir uma loja com prompt, cara, eu acho que em algum momento vai dar para subir uma loja com uma mensagem de voz. Caraca, que absurdo. Vai para esse caminho. Então, e isso é um recado. O mercado ele está tentando fazer isso há muito tempo e agora ele vai conseguir. Então, para todas as soluções que estão olhando para uma coisa muito técnica e uma coisa apenas ali de estratégia. Porque muita coisa vai ser automatizada. É para substituir a forma que os fornecedores que têm hoje? Não. É para fazer com que eles gastem mais tempo em estratégia e evoluindo em outras frentes. E não fazendo um trabalho repetitivo que a máquina vai fazer. Que, subir uma estrutura padrão,
Não vai estar pronto. Fazer estudo de o que pode ser melhorado, pô, teste AB, CRO, a Sandra já fazia 2012, pô. 2013. Então, isso vai ganhar escala. Agora, como que eu olho estrategicamente dentro de tudo isso, um olhar para o detalhe? Isso a máquina não vai substituir. Né? Pelo menos não por enquanto. Quando ela substituir, se é que ela vai, a gente não A vai do Rafs já matou mais ele. aqui. E a gente vai estar feliz, né? Já vou estar morto. A máquina do Rafs já matou ele. Já. vai ter Não, matado, já. eu prefiro pensar que a gente vai estar já relaxando, já estar já idosinho. Mas assim, é muito rápido. Então, é assim que toda a solução tem que olhar. Então, a app está se preparando para isso, já está olhando e já tem muita coisa rodando. A gente já tem a capacidade de lidar com essa inovação. Mas a tecnologia está sempre evoluindo. Então, o que é a tecnologia hoje não vai ser o que é a tecnologia daqui a um ano. Não mesmo. E saber disso faz com que o tempo todo a gente reinvente. Eu comecei a estudar muito firme mesmo, IA, em novembro, dezembro do ano passado. Então tem um ano aí que eu tô imerso em tecnologia de inteligência artificial. Graças a Deus. Isso fez a diferença na Sanders. Cara, assim, o que era lá, quando eu comecei a estudar, pro que tá agora, assim, descarta, foi a base. Descarta tudo aquilo lá, o cenário de hoje é completamente diferente. E chegou são tantas iniciativas e agora que tá todo mundo olhando para isso. Assim como foi o multiverso, todo mundo só falava disso. Mas diferente do multiverso, eu acredito, de forma pessoal, que a IA realmente é um divisor de águas no mundo. Então, isso já está comprovado, né? Tô falando aqui porque tem gente que ainda olha com desconfiança. Esquece. Não, esquece. A gente Acabou. falou uma vez aqui, Rafão, que tivemos algumas revoluções, né, no período da humanidade. A gente teve a revolução alimentar, quando surgiu o fogo, você teve a revolução agrícola, Revolução você industrial. teve a revolução industrial, você teve a revolução da internet, da comunicação com rádio, TV, e aí, depois da internet, e agora a gente tá no meio de uma revolução, cara, que é a revolução da IA. Perfeito. A próxima é Skynet. A próxima é Skynet. É onde as máquinas vão se rebelar. É isso aí. Se eles se esconderem lá em casa, eu te aviso. Por isso, trate bem Abençoar. as Vou máquinas. pensar, mas às vezes Cara, elas me irritam. Cara, a gente tá chegando no final, foi um episódio épico, né? Dava pra ficar mais tempo. Dá pra ainda. ficar mais tempo, né? Mas a gente não quer cansar a mente dos nossos os dois ouvintes, né? Nesse episódio 100, comemorativo, num episódio mega especial, né? E falando agora uma visão mais tática, né? Você teve ali na frente do comercial da Sanders, então você teve que entender de serviço, teve que aprender a vender aqui. Saindo de lá, você foi para consultoria, e aí consultoria que não mexia somente com técnica, mas com emocional também, né? Lá você foi para a empresa de transporte, logística. Fui para Logística, qual foi a empresa? Mais Envios. Verdade. Mais eu lembro. envios. A gente chegou a conversar. Depois foi para Depois eu fui para Receita Previsível. Receita Previsível, É. e agora tá na UAP. Passei por algumas outras soluções no meio do caminho. Pagamentos, antifraude. Então, fiz um Você 360 tava conhecendo ali. o mercado ali, né? Desbravando Ele foi, o mercado ali. Em algum né? momento eu falei assim... É tipo um tour pela Europa. Em algum momento eu falei assim, pô, eu nunca fiz isso ainda. Eu gosto dessa coisa de... Eu nunca lidei com isso. Como é que eu... Como é que isso funciona, né? Eu quero testar, não quero fazer mais do mesmo. Isso é pessoal, de gostar de fazer um pouco do... Cara, isso aqui é diferente. Isso aqui eu acho que é uma tendência, ou isso aqui eu ainda não trabalhei. Então, mas tudo se complementa. De no final das fato, contas. de fato. E isso deve trouxe uma bagagem muito grande para você, assim, né? Penso eu, né? E aí, para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para nossa audiência que está começando. Tanto um recado para aquele cara que está começando um e-commerce, né? E aí você esteve em toda a ponta do que ele vai precisar, né? Aquela rotinha mais perto ali, né? Quanto para quem está começando em vendas também, né? Porque nessa trajetória você esteve sempre à frente de vendas, né? Uhum. Então, deixa esse recado para a galera. Tá. Difícil, são vários desafios que o empreendedor no Brasil vai ter, mas acho que basicamente para quem está começando se planeje.
Planejamento. Planejamento e estudo. Porque, assim, Saber cada onde vez... tá entrando, né, Rafa? Saber onde tá entrando. Saber onde está entrando e cada vez mais é ser multidisciplinar. Multidisciplinar porque não adianta entender de marketing, não adianta entender só de administração, não adianta entender só de logística. Cara, hoje em dia, com a informação que a gente tem, você tem que se reinventar. É ter essa veia do empreendedor mesmo, de entender e a fundo, olhar para o detalhe e tomar como seu. O negócio é seu, não terceiriza isso para ninguém. Acho que isso é fundamental. Não parar de estudar e se preparar muito para que você não faça nada equivocado. Mas também arrisca um pouco, né? Não adianta ficar se preparando. E... Vai fazendo, né? Vai se aprimorando na jornada, né? Total. E para o profissional de vendas, cara, acho que mais do que nunca vender já foi muito mal visto, mas é uma arte que você tem que, além de se conectar com o cliente, se preocupar com o resultado final. O que você está entregando de propósito, que dor você está resolvendo. Brilhante. Você acredita naquilo? Eu não consigo vender nada que eu não acredito. Mas isso é pessoal. Tem gente que vende aquilo que não acredita. Eu não consigo. Se eu me desconecto e eu não alinho o meu propósito ao propósito da empresa, ou da solução, para gerar um real valor para o cliente, eu me desconecto. Para mim, deixa de fazer sentido. Então, é se preocupar realmente com o que você está agregando de valor para um empresário, no ecossistema, entender, acho que isso é fundamental. O resto se aprende. Cara, brilhante. Boa. Mais alguma coisa, meu carequinha? Acho que é isso. Carequia. Acho que é isso. Como é que encontra você, o app, nas redes sociais, LinkedIn, Cara, Instagram? uap.com.br, UAPPI. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da UAP, dos cases, então temos... acho que o grande diferencial é atendemos diversos modelos de negócio, B2C, B2B, a Growth está com a gente, assim como outros grandes players. Para me encontrar é mais difícil, porque por mais que eu trabalhe no mercado digital, eu sou mais... É um menino recolhido. Mas Rafael Alexandre no LinkedIn, no Instagram, Rafa com PH, _ Alexandre, fique à vontade. Vamos deixar todo mundo no comentário aí, vamos deixar na descrição também. Exatamente. Ou quem quiser muito falar comigo e não achar, pode perguntar pra vocês. Manda pra gente. Inclusive, quem for hoje no meu Instagram, tem um videozinho lindo dele lá, sendo maquiado. Meu Deus do céu. Ele te marcou, velho, safado. Ele fez isso, né, cara? Velho, momento divo, é momento divo. Aguarde o processo. Calma, calma, chocolate. Calma, Schwarzenegger. Sensível. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que quer saber mais sobre e-commerce, sobre marketing, para aquele vendedor que precisa aprender um pouquinho mais sobre o mercado. Curte, compartilha, deixa seu comentário e é isso. Até a próxima. Valeu! Valeu.